abra os meus olhos pra ver que o caminho que tens pra mim é vereda de paz e de luz. Minha alma espera no Senhor, Rei de Israel e Salvador. Eu não sei o que será, mas eu sei em quem confiar. Com os olhos da fé eu vou enxergar. Nada mais me impedirá de ouvir teu chamar. Teu poder e teu perdão se revelam a cada manhã. No passado fostes fiel, e assim será até o céu. Meu prazer em ser e existir está em te honrar e te servir. Eu não sei o que será, mas eu sei em quem confiar. Com os olhos da fé eu vou enxergar. Nada mais me impedirá de ouvir teu chamar. Minha atitude diante de Deus é me prostrar, me esvaziar. Minha atitude diante de Deus é me prostrar, me esvaziar. Minha atitude diante de Deus é me prostrar, me esvaziar. Minha atitude diante de Deus é me prostrar, me esvaziar. Eu não sei o que será, mas eu sei em quem confiar. Com os olhos da fé eu vou enxergar. Nada mais me impedirá de ouvir teu chamar. Bom dia, feliz sábado a todos. Lá em Salmos 24:1 diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. De acordo com esse texto, todas as coisas pertencem a Deus. Isso inclui o seu corpo, o seu tempo, as suas posses materiais e também as suas habilidades, dons e talentos. Portanto, tudo aquilo que Deus te deu, nós devemos devolver a Ele, glorificando
e também forma de serviço a outras pessoas. E Deus te convida hoje a participar da alegria de dar, de compartilhar. Sabe, Deus em sua infinita sabedoria e seu infinito poder não precisaria da ajuda humana para salvar a humanidade. Mas Ele escolheu a mim e a você para que nós pudéssemos participar da alegria de salvar outras pessoas. Por isso, compartilhe aquilo que Deus te deu. Então, neste momento, nós podemos participar dessa obra e adorar ao Senhor em forma de dízimos e ofertas. Sejamos liberais. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um sábado. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na Tua santa presença. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos dar a consciência de que tudo aquilo que o Senhor nos dá sempre será para abençoar outras pessoas. Abençoe esses dízimos e ofertas, que ele possa ser aplicado na pregação do Evangelho e que muitas pessoas possam conhecer do Teu amor. É isso que te pedimos e te agradecemos, em Teu nome, amém. Entendendo que a nossa vida deve ser o louvor que damos a Deus, vamos mais uma vez nos colocar em pé e vamos cantar e louvar o nosso grande Deus. Tua presença quero estar, completo
presença quero estar. tua presença quero estar. Perto quero me entregar. Perto quero Dar me graças e entregar. cantar. Dar graças e cantar. Dar graças e cantar. Dar graças e cantar. Pois o Senhor é nosso Criador. Nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva. Teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Jesus, eu quero te aclamar, Jesus, eu quero te com aclamar. alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Pois o Senhor é nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Pois o Senhor é nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Amém? Nós gostamos do nosso Deus, nós amamos o nosso Deus, nós confiamos em nosso Deus. E nós queremos estar perto dele, nós queremos ter um encontro com ele, porque nós confiamos nele, nós sabemos que o que ele faz por nós, ninguém mais pode fazer. E é isso que nós vamos louvar nesse momento, porque nós queremos nos encontrar com o nosso Deus. Vamos louvar, lugar secreto. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em seus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Glória a Deus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
Senhor, essa é a nossa oração. Nesse momento nós nos entregamos em suas mãos. Nós queremos ter esse encontro com o Senhor. Abençoe, Senhor, o pastor que vai transmitir a mensagem essa manhã, para que nós possamos, através dele, entender os desígnios do Senhor para a nossa vida. Nos abençoa, nos enche do teu poder. Isso que nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. Gente, que é isso? Feliz sábado. Vocês estão animados, um final de semana muito especial aí, tá certo? Quem aí é colportor e ama colportagem, bem forte, diga salve. Pô, só o pastor Daniel foi mais forte que todo mundo, gente. Mas é isso aí, eu sei que o pastor Daniel tem um coração na colportagem, assim como todos vocês também. Quem passa por um colégio interno sabe a experiência de fazer parte desse ministério muito especial, de impactar vidas. Você que já foi, você teve uma experiência, né? Só aquele que já foi colportor verdadeiramente teve uma experiência diferenciada, né? Então, convido você, se você nunca foi para uma campanha de colportagem, nunca participou desse movimento, eu quero desafiar você a participar desse movimento, que é um ministério incrível de alcançar vidas, de você poder ter experiências para que você possa contar coisas que Deus fez por você através do momento que você esteve colportando. Eu não tenho dúvidas disso. Quem já foi para a colportagem sabe o que eu estou falando, e se você ainda não foi, você está perdendo a oportunidade de viver uma experiência incrível com Deus, de viver uma experiência incrível de voluntariado e de viver uma experiência incrível missionária. Então, desafio você a participar desse movimento, né? Hoje de manhã nós estamos recebendo aqui, eu estou fazendo as honras do pastor Daniel, nós estamos recebendo aqui o pastor Davi. Pastor Davi, ele hoje, juntamente com o pastor Ronaldo, eles cuidam do Ministério de Publicações da nossa igreja aqui na região norte do Paraná. Então hoje eles são os responsáveis por essa área. Juntamente ele está acompanhado com a sua esposa Priscila, que o acompanha. E eles têm 2 filhos, o Wesley e o Mateus. Tem mais filhos? Tem mais, né? O Wesley e o Mateus são os que vão estudar aqui, né? Ok. Tem mais algum? Não, tem mais. Tem, né? Tem mais, mas o Wesley e o Mateus, tá certo? São os que vão estudar aqui, né? Mas eles têm mais alguns, né? Tá certo? Estarão conosco no próximo ano. Quem é que vai fazer teologia? É o Mateus, né? E o Wesley vem para o ensino médio, pedagogia. Os dois vêm para a faculdade, tá certo? Então, estarão conosco aqui no próximo ano. Pastor, a gente está muito feliz de recebê-lo aqui, tá certo? Juntamente com a sua esposa. Saiba que a sua família será muito especial tê-los aqui conosco. E uma vez fazendo parte da família IAP, sempre a família IAP, então sejam muito bem-vindos. Esse lugar é a nossa casa, com certeza sintam-se em casa também. Que Deus abençoe. Os momentos são com você agora. Bom dia a todos. É uma alegria poder. Eu acho que eu estou sem microfone. Vamos tentar. Oi. Agora eu estou com o microfone. Muito bem. É uma alegria poder estar aqui hoje compartilhando a palavra de Deus, dividir a mensagem do Senhor com você. Hoje é um dia muito especial, nós estamos finalizando uma semana de colportagem. Estamos finalizando uma semana que, tanto no NASP quanto aqui no IAP, de maneira virtual tivemos os treinamentos. Queria agradecer ao pastor Daniel pelo trabalho que ele tem feito, um trabalho muito abençoado, junto aos nossos estudantes. O IDEC tem sido uma bênção na estrutura da colportagem, não só para aqueles que fazem parte do IAP, mas para todos os colportores do Brasil. E quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui ministrando a palavra. Antes de abrir a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração. E queria convidar você que está aqui na igreja hoje
para poder fechar seus olhos, para que falemos com Deus e possamos ouvir sua santa vontade. Feche seus olhos. Eterno Deus, querido Pai que habita no céu, muito obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor cuida individualmente de cada um de nós. O Senhor conhece o passado, conhece o presente, sabe todo o detalhe da vida de cada um. Cada filho teu que está aqui hoje, cada jovem, cada estudante, cada professor, cada pessoa que nos ouve nesse momento. O Senhor conhece toda a realidade. Louvamos ao teu nome porque o Senhor é um Deus que cuida, que protege, que ama. E pedimos nesse momento que não possamos ouvir a palavra de um homem, mas poder ouvir a voz de Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus, amém. O tema do sermão é: você nunca mais será o mesmo. E ele tem um propósito especial para ter esse nome tão sugestivo. Quando Jesus ele passa a fazer parte da história de uma pessoa, quando Jesus entra literalmente e alguém se relaciona com Deus, essa pessoa nunca mais é a mesma. A pessoa nunca mais vai ser a mesma. Ela pode ser melhor ou ela pode ser pior, mas igual nunca. Quando você se entrega para Deus, quando você se relaciona com Jesus e dedica a sua vida para Ele, você nunca mais vai ser o mesmo. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Com a comportagem também não é diferente. Quando você decide aceitar um chamado para comportar, sua vida nunca mais vai ser a mesma. A comportagem deixa marcas. A estrutura da igreja adventista do sétimo dia na América Latina, ela foi formada com o DNA da comportagem. E eu queria abrir a palavra de Deus hoje para poder dividir com você uma história que eu me familiarizo muito. Uma história que tem muito a ver com a minha vida, tem muito a ver com a minha história, e eu queria muito que nós pudéssemos ler, pudéssemos estudar e buscar a compreensão de Deus nessa manhã para nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, temos uma história muito conhecida. Temos uma história fantástica, uma história muito conhecida. E eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre essa história. Versículo 1 fala o seguinte: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vaze ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu lançarei as redes. Sobre tua palavra eu farei novamente. Sobre tua palavra eu vou tentar. Pedro estava vivendo um momento completamente difícil. Quando falamos de Pedro, falamos de alguém completamente atípico daquilo que é politicamente correto. Jesus estava selecionando as pessoas que fariam parte de uma comissão que levaria o evangelho para o mundo. E se existe uma coisa linda que eu aprecio muito na metodologia do chamado de Deus, é a maneira com a qual Ele olha a pessoa. Ele não vê você como outras pessoas veem. Ele não vê você como eu consigo ver. Ele não vê você como as pessoas que mais te amam conseguem ver. Ele vê em você algo completamente raro, que somente com a perspectiva de Deus pode ser visto. Ali estava um homem pescando, e de repente frustrado lavava as redes, mas Jesus não via nele apenas um pescador frustrado que lavava as redes.
Jesus viu o futuro. Porque Jesus olha nas pessoas um potencial que nem a própria pessoa conhece que tem. E Ele aposta completamente nos valores que você possui, para que a partir do seu valor Ele possa fazer algo muito maior. No mundo dos humanos, nós somos julgados pelos erros, pela aparência, somos julgados pela história, pelo fracasso. Mas nos olhos de Deus, existe uma perspectiva extremamente fantástica de ver você não como você é, mas ver você como você pode chegar a ser um dia. Independente dos erros que você possui, dos defeitos que você carrega, das mazelas que fazem parte da tua vida, Jesus enxerga em você algo que você não consegue enxergar, nem imaginar que Ele pode fazer e pode, através de você, alcançar. Naquela manhã, Jesus estava pregando. E todas as vezes que Jesus saía para pregar, quando Ele estava no momento de pregação, a multidão sempre o acompanhava e, de repente, uma grande multidão começava a cercar Jesus. E quando Jesus estava ali pregando, a multidão começou a se aproximar. E Jesus olha para o lado, viu ali um pescador lavando suas redes. E Jesus pede: deixa eu subir no teu barco. Ao subir no barco, Jesus usa a reverberação do vento e começa a pregar para a multidão. Mas de repente o sermão chega ao fim, Jesus muda o foco do sermão, então o sermão não é mais para aquela multidão. E Jesus passa a fazer um sermão para o indivíduo. Olha para o indivíduo e fala: por favor, pega esse teu barco e me leva ali fora que eu quero ir pescar. O espírito de profecia fala uma coisa que me deixou muito comovido quando li essa história a primeira vez, há alguns anos. Fala que Pedro estava sofrendo com a dor de não ter recursos para voltar para casa. Fala que Pedro estava sofrendo porque ele teve e tinha uma expectativa muito grande naquela pesca, porque ele tinha compromissos, ele tinha despesas, tinha dívidas e tinha algumas necessidades. Pedro era especialista em pesca, era um comandante. Mas naquele dia, tudo que ele sabia fazer de bem feito foi frustrado. E no meio dessa frustração, Deus intervém. Às vezes a frustração ela causa raiva, rebeldia, mas em algumas vezes ela causa introspecção. E naquele momento, Pedro estava lavando as redes, provavelmente frustrado. E talvez ao ver Jesus pregando da praia, encontrou naquele estranho que nunca havia conhecido antes, viu nele uma esperança de poder mudar a sua história. E no fundo do seu coração, mesmo sem lógica, decide confiar. Então Jesus pede: Pedro, por favor, eu posso entrar no seu barco, vamos pescar de novo. Jesus não era especialista em pesca, Pedro era. Então Jesus pede uma oportunidade: por favor, deixa eu entrar no barco. Pedro concede. Jesus faz um segundo pedido: vai para o mar afora, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez, deu errado, vamos tentar de novo. Deixa eu tentar contigo novamente. Talvez eu estou falando com pessoas que têm tentado resolver seus problemas sozinhos. E o grande erro que acontece na colportagem é justamente esse. O colportor achar que seu talento é tudo para resolver problema. No mundo cristão também é assim. Quantos namorados cometem pecados? Quantos jovens estragam o seu trajeto com Deus e tentam resolver tudo sozinhos? Mas Pedro, na sua última respiração de esperança, concede a Jesus uma oportunidade. Essa história provavelmente você já ouviu. Jesus entra no barco, Jesus dá direcionamento aonde ele deve jogar a rede, ele joga a rede, pega peixe. Amém. Pedro se alegra, se joga nos pés de Jesus, reconhece que ele é indigno de receber tamanha misericórdia e tamanho milagre. Jesus então, naquele momento, lança sobre Pedro uma profecia.
lança sobre Pedro uma promessa: em você eu farei um pescador de almas. Então Pedro aceita Jesus como seu único Salvador. Ele aceita Jesus como Salvador da sua vida. Primeiro, porque ele permitiu que Jesus entrasse. Segundo, que ele aceitou ser mudado por Jesus. Primeira lição que eu queria guardar para que você nunca mais esqueça na sua vida, você que está aqui nessa igreja e você que está nos acompanhando: Jesus nunca vai transformar a vida de uma pessoa que não permite com que ele esteja no seu barco e que não aceita as ordenanças e os conselhos que ele tem te dado. Deus nunca vai transformar alguém que não abre as portas e diz: Senhor, por favor, entra, o barco é teu, toma o comando, faz o que o Senhor quiser. Qual é a ordem? É jogar uma rede? Pode ser. Eu sei que o Senhor não entende de pesca, mas sob tua confiança eu vou fazer. Primeiro passo da nossa conversa hoje: Deus nunca vai transformar a vida de um comportor, de um membro de igreja, de um ser humano que não confia plenamente e cegamente em Deus. Deus nunca vai transformar a vida de uma pessoa que não está disposta a ser mudada. Deus nunca vai transformar um servo de Deus que não está disposto a ser mudado. E mudar dói. Eu acho muito bonitinho. Na verdade, quando antigamente nós tínhamos aqueles programas que falavam do antes e depois, e uma pessoa horrível, e de repente eles cuidavam da pessoa e ela ficava diferente. Você já viu isso alguma vez? Aquele programa do antes e o depois? Aquela transformação que as pessoas passavam e de repente, de um vale de sombra e da morte, ela de repente passa a ser uma pessoa bonita. E tem mulheres que eu sei que são assim também. Tem gente que não gosta nem de mostrar foto do passado, porque diz assim: meu Deus, tu vê como eu era? Um antes e um depois. Todo mundo tem um antes e um depois. Todo mundo tem um antes e um depois, e esse poder no mundo espiritual é muito semelhante. Existe um antes e depois. Eu lembro que quando eu conheci a minha esposa, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu uma vez tinha um professor que pregava lá na Argentina, onde eu estudei teologia, e o professor, ele não tinha cabelos. Ele tinha alguns fios, mas enquanto ele pregava, de vez em quando ele fazia assim, ó. Ele tinha cabelo do lado, uns fios em cima, então às vezes ele pregava e eu achava interessante que ele fazia assim no cabelo. Eu cheguei em casa, comentei isso com a minha esposa, disse: meu amor, você já percebeu que ele acha que tem cabelo? Ela: você também? Como assim eu acho que tem cabelo? Olha aqui, eu tenho cabelo, tá vendo? Eu tenho cabelo. Não era assim, era antes. E ela disse: não, amor, você tem cabelo na frente, mas aqui atrás já está começando a ficar um buraquinho que você puxa o cabelo para trás para disfarçar. Não é muito diferente do teu professor. Eu disse: não, você está errada. Eu, careca, nunca. Ainda não se falava de minoxidil naquele tempo. E eu: não, amor, eu tenho cabelo. Olha para mim, ó, eu tenho cabelo. Ela tem, mas só que você está vendo na sua perspectiva. Eu vou mudar a perspectiva. Minha esposa ainda não tinha um celular com uma boa câmera. Ela pegou a máquina fotográfica e disse: fica sentado. Ela foi em cima e começou a tirar fotos de trás. E aquele foi o dia mais terrível da minha vida. Porque a minha esposa de repente pegou e mostrou que eu não era aquilo que eu pensava que era. Eu lembro que eu passava um dedinho de gel, penteava o cabelo e achava que estava tudo bem. E quando ela me mostrou aquelas fotos, eu disse: não, mas essa aqui não é a minha cabeça. Isso aqui é a cabeça de outra pessoa. Ela: amor, por favor, para. Quer um conselho? Para de disfarçar. Você vai lá e raspa a cabeça, eu te amo do jeito que tu é. Eu disse: não, você está errada. Você está completamente errada. Ela: não, eu não estou errada. Olha bem a foto. Eu vou levantar o cabelo de trás para frente, agora dá uma olhada. Está vendo? Não tem mais cabelo. Vamos mudar? Percebe que as coisas mudaram. Elas não são como antes. E aceitar que as coisas mudaram e precisam ser diferentes é a principal chave para que uma pessoa possa ter uma vida transformada. Um namoro, a vida de uma pessoa, um casamento, uma família, um ser humano, nunca vai ser transformados
se eles não aceitarem que precisam e devem mudar o mais rápido possível. Quais são as mudanças que Deus está pedindo para você fazer? Quais são as mudanças que o Espírito Santo tem lutado no seu coração? Jesus nunca transformará a vida de alguém que não está disposto a ser mudado. E muita gente que se frustra no ministério da comportagem são porque não estão dispostos a mudar o que está errado. Mas de repente Pedro aceita ser mudado. Pedro aceita uma mudança de vida. Pedro aceita ser diferente. E quando Pedro aceita ser diferente, Jesus transforma Pedro. E de um simples pescador analfabeto, Pedro passa a ser um eloquente seguidor de Jesus. Um homem que estava disposto a dar a vida por Jesus, segundo as suas próprias palavras. Mas de repente, depois de um tempo com Jesus, Pedro passa a acreditar nas suas forças. Pedro passa a tentar fazer tudo da sua forma. E em certo dia Jesus faz uma santa ceia. E Pedro, ouvindo Jesus falar que do meu grupo alguns vão me trair, Pedro dá uma retórica: ainda que todos te traiam, eu não vou te trair. E Pedro de repente ouve da boca de Jesus: hoje ainda, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E a profecia se cumpre como Jesus havia falado. De líder do grupo ele passa a ser uma pessoa que nega, um traidor. Porque o medo toma conta dele, a fé que ele achou que tinha, não tinha. Porque muitos se acham espirituais, mas nas horas de tentações caem, porque só supõem a espiritualidade, mas não a têm em fato. E de repente Pedro cai, se frustra. E com muito medo e um terror no coração, semelhantemente a Judas, ele pede: eu nem quero mais viver, porque o que eu fiz realmente é traição. Jesus morre, é crucificado. E quando Jesus é crucificado, anteriormente havia prometido e profetizado que ao 3º dia ressuscitaria. A profecia se cumpre, porque tudo que Jesus fala, Ele cumpre. Tudo que Jesus fala, Ele faz. Tudo que Jesus promete vai acontecer. Ele falou que era no 3º dia, e no 3º dia Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita no 3º dia, a novidade toma conta do seu grupo, e o seu grupo, com medo, assustado, volta a ter esperança. Jesus aparece para os seus discípulos. Jesus se apresenta diante deles e fala: eu estou de volta. Você que tem dúvida, quer tocar? Pode tocar. Jesus aparece. E por algum tempo ele anda com os discípulos. Mas querido, Pedro ainda sentia a dor de ter falhado. Pedro ainda sentia a dor de ter se equivocado. E o Espírito de profecia fala que Pedro sentiu uma angústia tão grande, um sofrimento tão grande, que mesmo vendo Jesus, o seu coração não se alegrou por completo. Porque a dor de ter traído tinha sido muito grande. Jesus disse para eles: olha, vão lá para a região da Galileia. E de repente, quando eles estavam próximo ao mar da Galileia, Pedro, como líder frustrado, qual era a única coisa que Pedro realmente sabia fazer na vida? Qual era? Pescar. A dor foi tão grande, a descrença que ele teve no seu perdão e na nova chance foi tão enorme, que Pedro, ao invés de se sentir perdoado, aceito por Jesus,
ele decide voltar à vida de antes. E de repente, Pedro, ele, com um grupo de discípulos que haviam ficado, com um grupo de apóstolos, ele fala: olha, eu vou pegar o barco e vou voltar a pescar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Eu vou voltar a fazer aquilo que melhor eu sei fazer na sua vida. E tem muita gente com talento que trabalha em comportagem, que às vezes desiste de comportar, fazer outras coisas, porque se frustrou, porque não deu certo. Tem gente que vai correr atrás de outras oportunidades, pedir ajuda, vender qualquer coisa, mas desiste porque se frustrou. Pedro sentiu essa mesma dor que alguns sentem. Só que como ele era líder, estava saindo para pescar, os seus companheiros disseram: Pedro, se tu vai, nós vamos contigo, porque você é o nosso líder. Então de repente Pedro entra no barco, eles saem para pescar, e em meio à pescaria, mais uma vez, eles se frustram. Tentam pescar e nada pegam. Tentam recomeçar de uma nova forma, mas não dá certo. Eles tentam fazer de novo como faziam antes, mas não conseguem voltar, porque eles já haviam recebido uma promessa de levar a igreja de Deus até o fim. E de repente, em meio a toda a frustração, em meio a toda a dor, eles olharam lá na beira da praia. E havia um homem que estava de repente na beira da praia fazendo alguma coisa. Eles não deram tanta importância, porque não sabiam quem era. Eles olharam para saber o que era, o que estava acontecendo, mas eles não conseguiam entender, porque era um homem estranho. Mas de repente aquele estranho se manifesta. De repente aquele estranho se manifesta e ele grita em alta voz: ei, vocês aí, têm o que comer? E de repente, João se manifestou, olhou para os outros e disse: eita, eu já ouvi essa história alguma vez. E de repente aquele estranho grita o seguinte: olha, joguem a rede para o lado direito. Joguem a rede para o lado que não faz sentido, para o lado que não é o que vocês acham. Faz diferente do que você tem feito. E mais uma vez, eles obedecem àquela voz. E de repente todo o barco identifica que aquela voz era aquela mesma voz suave que há 3 anos atrás dizia para eles: deixa eu entrar no teu barco. Joga teu barco lá fora, joga a rede de novo. Nós percebemos em 2 autores evangélicos, tanto Lucas quanto Mateus, tanto Lucas quanto Mateus quanto Marcos, cada um dá uma perspectiva para a história. Só que Lucas enfoca no chamado, e João de repente ele joga lá para frente. João capítulo 21 fala o seguinte: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais os 2 filhos dos 2 discípulos. E disse-lhe Jesus: Simão, vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e nada naquela noite apanharam. Mas ao clarear a madrugada estavam no mar, na beira da praia, Jesus. E os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa que comer? E eles responderam: não. Então disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim o fizeram. Não podiam puxar a rede.
Recentemente, nós compramos uma bicicleta para o meu filho Isaac. O Isaac é uma criança pequena, fez 7 anos agora. O Isaac nunca teve uma bicicleta. E eu comprei, teve uma bicicleta quando ele era bem pequenininho. Agora ele teve uma bicicleta um pouco maior. E talvez você aprendeu a andar de bicicleta com um adulto te ajudando. Eu fui ensinar o Isaac a andar de bicicleta. E quando eu estou ensinando o Isaac a andar de bicicleta, de repente, foi um dos meus meninos. Outro momento foi eu. E no outro momento que eu estava tentando ensinar o Isaac, ele caiu. E machucou. Mas quando ele caiu, machucou, ele olhou para mim e disse: pai, eu não quero mais andar na bicicleta. Eu me machuquei. E carinhosamente, como o amo muito por ser meu filho, eu disse: filho, me dá sua mão. Vamos tentar de novo de onde você errou. Vamos tentar de novo de onde deu errado. Pega na minha mão, sobe na bicicleta e tenta de novo. Mas ele disse: pai, eu ainda estou com medo. Mas eu disse: filho, com o seu pai, quando conheceu Jesus, também não foi diferente. A gente cai, a gente erra. O papai já errou várias vezes. O papai já fracassou inúmeras vezes. Mas assim como o papai fez contigo, todas as vezes que a gente erra e cai, toda vez que a gente recai e fracassa, o Senhor está disposto a estender os braços e dizer: vamos tentar de novo. Vamos tentar mais uma vez. A mesma maneira com que Deus te chamou a primeira vez para comportar, é a mesma maneira, é a mesma voz que Ele está te chamando para tentar de novo. Talvez eu estou falando com alguns aqui dentro, alguns que nos acompanham, que já se frustraram quando saíram para comportar. Assim como Pedro se frustrou. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Não quero que você esqueça isso nunca na sua vida. A mesma maneira, o mesmo tom de voz, a mesma forma com que Jesus chama a primeira vez, Ele vai tentar chamar igualzinho na segunda. Você percebe que o primeiro chamado e o segundo chamado são completamente semelhantes. A diferença é que no primeiro ele não conhecia, no segundo ele havia errado, fracassado e já sabia quem era Deus. E de repente Jesus diz: tenta de novo. A nossa mensagem hoje ela tem 3 alvos. O primeiro alvo é você que nunca foi comportar na sua vida, que foi convidado, mas está com medo. É você mesmo aí, você que está aí dentro dessa igreja ou está nos ouvindo. Você que foi convidado para comportar e sempre diz não. Querido, pelo amor de Deus, não te equivoca achando que a comportagem serve só para pagar estudos. A comportagem não é só isso. Ela é uma missão que transcende, porque se fosse só missão, muitos não iriam. Eles vão muitas vezes por necessidade. Mas se você não tem a necessidade, pelo amor de Deus, vá pela missão. Tem muita gente desesperada. Querida igreja, pastor Daniel, recai sobre a comportagem profecias extremamente profundas, aonde falam que quando o tempo do fim chegar, a comportagem será o único instrumento que estará de pé. Querido, olha para cá, vamos estudar profecia. Recentemente caiu, ainda estamos sob efeito de uma pandemia. A igreja estava fechada, mas o prospecto estava aberto. Enquanto o mundo estava escondido, porque o vírus estava matando pessoas. Enquanto a igreja fechou, o prospecto estava aberto, as casas estavam sendo alcançadas. Enquanto a igreja fechou, o prospecto estava sendo folheado e literaturas estavam sendo distribuídas. Queridos, olhem para nós. A União Sul Brasileira, essa união aqui que eu trabalho como pastor,
ela vendeu 33% a mais no inverno passado, no inverno atual, do que no inverno retrasado. No meio de uma pandemia. Hoje, se você quiser usar a internet, você acha qualquer literatura. As informações, elas estão distribuídas. Mas o que me assombra é que hoje o Ministério de Publicações vende muito mais do que antes, e cada ano que passa ele cresce. Ele contraria qualquer estudo e qualquer estatística social, tecnológica que nós temos. O primeiro público para o qual eu dirijo essa mensagem é para você que está aqui hoje com medo de comportar. Comportagem é a missão mais sublime dessa igreja. Segundo público que eu gostaria de chamar. Segundo público. É aqueles que foram, mas que se frustraram. Aqueles que foram e tiveram fracasso, deu errado, não deu certo. Querido, da mesma maneira que Jesus chamou Pedro novamente após o fracasso, Ele está disposto a novamente pegar na tua mão e dizer: vamos tentar de novo. Vamos ver onde você errou. Vamos fazer um checklist da tua vida primeiro. Como é que estava a tua consagração? Como é que estavam os teus relacionamentos? Como é que estava a sua comunhão comigo? Como é que estava a tua dedicação nas horas de trabalho, o teu esforço? Faça um checklist. Já sabe onde está errado? Muda e tenta de novo. Tenta novamente. Terceiro alvo da mensagem de hoje é aqueles que foram para a campanha, que deram certo. Querido, dar certo nem sempre significa que você está com Deus. Tome muito cuidado em confiar demais no seu ego. Muita gente de sucesso no Ministério de Publicações se arrebentou porque confiou demais em si. Porque confiou demais no seu talento, no seu poder. O Espírito de Profecia fala que, de repente, Pedro e os discípulos caem nas águas. Eles vão puxando o barco com rede cheia de peixe. Estudamos duas perspectivas, uma onde Lucas apresenta o chamado e outra onde João apresenta o reencontro. Um dá uma ênfase específica como Deus chama, e o outro dá uma ênfase específica como Deus trabalha com aquele que fracassa. Ele chama de novo e diz: vamos começar de novo. E de repente, quando eles chegam na beira da praia, na frente de todo mundo, Jesus faz 3 perguntas, como todo mundo sabe. E Pedro entende que, como líder da igreja, como pastor, a linguagem do céu é começar e recomeçar também. Se errou, vamos tentar de novo. Se está errado, avalie seu próprio erro e tente mais uma vez. E nesse momento, eu ainda não acabei a minha mensagem, mas eu quero falar de um começo. Eu quero falar de alguém que hoje decidiu deixar Jesus entrar no seu barco, mudar toda a sua vida. Porque para Jesus transformar a vida de alguém, ele precisa estar dentro do barco. O grande risco que nós estamos passando hoje é que nós queremos Jesus no barco somente quando a gente precisa. Quando a gente não precisa, a gente diz: Senhor, dá um tempo do barco, que o que eu vou fazer agora tu não pode estar presente. Mas o que vai acontecer aqui agora é alguém que está dizendo publicamente que ele quer que Jesus entre no barco, que ele quer começar uma nova história com Deus. E eu queria convidar o pastor Jefferson
e queria convidar o Armindo também. Eu conheci um pouquinho da história do Armindo, mas eu acho que o pastor Jefferson conhece melhor. O Armindo está conosco já há alguns anos. Ele é made in Angola. Veio estudar com a gente, com um grupo de amigos conhecidos. E na escola, ouvindo os cultos, as mensagens, ele sentiu o convite de Deus para entregar a sua vida. Ele disse que no final do ano passado esse convite ficou ainda mais forte. Mas ele ainda estava com algumas dificuldades para poder entregar ali. Faltou talvez uma oportunidade, um jeito especial. E aí foi onde entrou uma pessoa muito importante que o ajudou a tomar essa decisão, que foi o Gabriel. E o Gabriel teve um papel determinante que o ajudou a tomar essa decisão. Orientou, conversou, aconselhou, estudou a palavra de Deus com ele e ajudou ele a amadurecer essa ideia. E ele já tinha pedido: quando possível eu quero me batizar. Passou a semana de oração, mas agora chegou a oportunidade, né, Armindo? Finalmente ele vai poder entregar a vida dele a Cristo. E eu sei que tem muitos amigos que estão felizes com essa decisão do Armindo. E a gente convida você que vem aqui pela esquerda, se quiser vir de perto, ver a decisão do Armindo, pode vir ver o batismo, a entrega dele aos pés do Salvador Jesus Cristo. E o Armindo hoje está mais do que feliz. O desejo dele, quando a gente perguntou qual é o teu sonho, ele quer reunir a família toda de novo, o pai, a mãe. E ele sabe que no céu a família estará toda reunida mais uma vez e não haverá separação. Ele tomou então essa decisão de andar pela fé. Ele está bem ciente que não será fácil. Ele está ciente que haverão tropeços, mas ele não desistiu. E ele vai precisar do apoio destes amigos que estão chegando, para poder incentivá-lo, orientá-lo, pegar na mão, conduzir, corrigir, apoiar, como uma família, porque agora ele entra para a família de Deus. Ele pertence à família do nosso Pai Redentor. Então, diante de todos, Armindo, vou te fazer algumas perguntas e, se for da tua vontade, você concordando, responda sim. Você aceita Jesus Cristo como teu único e legítimo Salvador? Sim. Você aceita seguir os conselhos da Palavra de Deus, ter a Bíblia como teu modelo de vida, tua regra de fé, seguindo as orientações dela para você, conforme a Igreja Adventista orienta e ensina? Sim, aceito. É teu desejo hoje, Armindo, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dedicar a tua vida a serviço de Deus e para que amigos possam conhecer a Jesus também por meio dos teus talentos, esforço, dedicação, recursos? É teu desejo? É assim. Então, Armindo, segundo o teu desejo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Armindo, seja muito bem-vindo. Você pode ficar aí só um pouquinho, eu queria finalizar, pode seguir suave, eu quero contar uma coisa. A linguagem do céu é recomeçar. A linguagem do céu é a nova chance. Eu geralmente não conto essa história e faz algum tempo que eu não a conto numa igreja. A comportagem para mim é a minha vida.
E se você quer entender o porquê tanto eu quanto os meus filhos comporta e nós amamos a igreja e a comportagem, eu queria te contar uma história. Faz muitos anos atrás, eu fiquei viúvo. Minha primeira esposa faleceu, eu fui morar fora. E houve um momento em que eu decidi desistir de tudo. Abandonar o curso de teologia, abandonar a igreja, abandonar a comportagem, porque eu estava extremamente angustiado. Estava estressado, deprimido. E eu estava num momento muito difícil da minha vida. Estava morando na Argentina, estava um inverno horrível. E muitas noites eu tinha que ficar chorando em cima de uma Bíblia aberta sem sentir nada. E se você talvez tenha sentido algumas dores, a gente está lutando contra alguma queixa emocional, que você não vê uma resposta, eu também não via. E de repente um dia eu estava na aula da faculdade. E eu fiquei tão mal naquela aula que eu saí da aula chorando, convulsionando. E tomei uma decisão, vou embora, não vou mais ser pastor, não vou mais comportar, vou pegar minhas coisas e vou embora. E decidi voltar embora para a minha casa. E quando eu estou saindo da faculdade, eu estou andando, que eu chego na porta do meu carro convulsionando de choro. Uma pessoa de longe falou em português para mim: moço, tá tudo bem? Tá chorando por quê? Eu não quis ver quem era a pessoa, mas eu ouvi a voz dela dizendo: por favor, o que está acontecendo? Por que você está chorando? De repente eu olhei para trás e era uma pessoa. E essa moça me disse algumas palavras que chegaram no coração. E graças a ela, e Deus que a usou, eu decidi seguir a minha vida e não vir embora. Eu decidi seguir para ser um pastor. Depois dela tudo foi diferente. Eu alcancei números muito lindos em comportagem. Eu, graças a Deus, vendi muita literatura. Mas após me ajudar na minha vida espiritual, eu fiz uma amizade com ela. Em seguida nós casamos. Ela não é apenas o amor da minha vida. Ela significa os olhos de Deus que nunca se fecham para a dor dos seus filhos. Ela significa um recomeço para mim. E eu gostaria de nessa manhã fazer um apelo para você, que gostaria de voltar, que pensou em desistir, não quero mais comportar, e eu quero tentar novamente. Eu estou pensando em ir para a casa dos meus pais e ficar lá, fingir que nada aconteceu, mas lá no fundo eu vou sentir falta dos hinos, eu vou sentir falta da minha equipe. Eu nunca fui, mas meus amigos que mais me amam me insistem para ir, eu digo sempre não, na próxima, e essa próxima já fazem 3. Deus quer chamar você para recomeçar. Para você que foi bem nas férias passadas, para ir melhor na próxima. Para você que foi mal, para se avaliar e vir melhor agora. Para você que pensou em desistir, nunca mais comportar, voltar para a missão e tentar novamente. E se esse é o desejo de alguém que está nessa igreja, eu gostaria de convidar essa mulher que mudou minha vida para vir cantar aqui para vocês. Enquanto a minha esposa canta, eu quero muito que você fale com Deus. Enquanto ela cantar, eu queria que você fizesse uma reflexão da sua vida com o Senhor. E Deus caprichou no milagre. Amém? Quando eu conheci a Priscila, eu tinha só um filho pequeno. A Priscila tinha 2, que hoje me chamam de pai, fazem teologia. Nós tivemos mais 2, que ainda são pequenos. E temos um filho do coração, que também vai vir para cá para o IAP estudar. Queridos, existe um Deus que não fecha os olhos. Que seus olhos estão abertos e atentam diretamente para as nossas necessidades. Se você que está aqui nessa igreja hoje
quer dizer isso para Deus, eu quero que você fale. Alguém nessa igreja hoje que está saindo para comportar nas próximas semanas, ou pensou em não ir, ou está com medo de ir nessa manhã, gostaria de dizer: Deus, eu vou tentar mais uma vez. Eu quero que se coloque de pé. Somente esses que querem dizer: eu vou tentar, eu vou ir. Deus seja louvado pela sua decisão. Tem alguém aqui que vai comportar nas próximas férias, que quer dizer: Deus, eu quero ir, mas eu quero ir diferente. Eu quero que se coloque de pé. Deus seja louvado. Você que é jovem, que está se preparando, está com medo, Deus seja louvado pela tua decisão. Você que está aqui hoje dizendo: eu quero recomeçar, eu preciso que a próxima campanha seja diferente das próximas. Eu estou disposto a combater o pecado que me destrói. Eu estou disposto a abandonar os maus hábitos que me atrapalharam. E eu quero ir para a vitória. Eu pensei em mudar de campo, eu pensei em abandonar, mas não, eu vou para o meu campo, eu vou tentar, eu vou conseguir. Enquanto a minha esposinha canta, se você que ainda não tomou essa decisão, fica de pé e fala com Deus. Enquanto ela canta, te acerta com o Senhor. Queridos, eu quero finalizar com uma palavra. Em breve coisas terríveis vão acontecer nesse planeta. Não fique ansioso para que a pandemia passe. Pelo contrário, se prepare, porque o que está vindo por aí é pior. Se prepare, porque o que está vindo por aí é muito pior. E a única força que nós teremos serão as nossas literaturas. E Deus nessa manhã quer chamar você: distribua as folhas de outono. Enquanto a Priscila canta, fala com Deus. Eu vou falar porque eu desejo com que as nossas geografias, porque o meu campo não é a minha associação, o meu campo é um Brasil inteiro, é um planeta inteiro. Comportagem não é uma geografia, comportagem é uma missão para um planeta inteiro. Comportagem não é uma associação ou uma união, comportagem é um planeta inteiro desesperado, cansado, precisando de ajuda. E enquanto minha esposa canta, eu vou orar. E se você está aqui que tomou essa decisão, eu quero que você ore também. Fica tranquilo, o pessoal está organizando playback e nós já o ouviremos. E a Priscila vai poder cantar. Que você volte para sua casa hoje cheio de Deus, para o seu quarto cheio do Senhor. De pensar no amanhã, tempo de nascer e reviver o amor, tempo de pensar no que passou, de refletir no que virá. Hoje é o tempo de calor e emoção, tempo de alegria e de união, tempo de abraçar, sorrir e estender a mão. Também é tempo de deixar Jesus nascer no coração. O homem veio à terra para conquistar a paz. O homem veio à terra para dar o seu amor. E veio dar a vida por alguém que não o amou. Cristo aqui vive.
Feche seus olhos e vamos orar. Você que está aqui hoje, que decidiu, confirmou ou desistiu de desistir. Eu quero muito que Deus faça uma obra na sua vida. Querido jovem, está vindo algumas coisas nesse planeta que vão ser assustadoras. Te aferra na fé. Busca Deus. A volta de Jesus não pode ser uma surpresa para um jovem que se prepara. A volta de Jesus, ela vai acontecer. Está muito breve. A volta de Jesus vai acontecer e vai ser assustadora, porque o planeta inteiro vai paralisar. Não pelo medo, não pelo caos, mas porque a esperança viva virá dizer: agora basta, eu vou levar os meus para a eternidade. Eu quero orar com você. Querido Senhor, nosso Deus que habita no céu, muito obrigado porque o Senhor virá. Muito obrigado porque o Senhor tem uma maneira única de chamar. Assim como o Senhor, com uma suave voz, disse: Pedro, deixa eu entrar no teu barco. Pedro, mesmo sabendo que aquele homem não era um pescador, mas ele era diferente, ele decidiu deixar Jesus entrar. E Jesus não apenas entrou no barco e fez uma bela pescaria. Jesus entrou no coração e transformou aquele homem ignorante, analfabeto, em um homem que influenciou e liderou uma igreja que hoje, por sua descendência, estamos aqui. Que Jesus possa entrar no nosso coração, no nosso barco, na nossa vida. E que se talvez nessa manhã existe algum jovem, alguma pessoa que nos ouve, sofrendo amargamente pela dor do pecado, ajude para que vença essa tentação, para que vença o pecado e para que tenha uma nova chance. A mesma voz que chamou Pedro no começo foi a mesma voz que foi na beira do lago mais uma vez e disse: vamos recomeçar? Vamos tentar de novo? Se você, Pai, tomar em nossas mãos para tentar de novo, eu sei que vamos conseguir. E é por esse motivo que eu peço pela vida de todos que estão aqui e todos que nos ouvem em algum lugar. Gente que foi para as campanhas, se frustrou, decidiu mudar, não quer mais saber de comportar. Gente que foi, se frustrou e está com medo de ir de novo. Vem, pega na nossa mão. Assim como o Senhor pegou na mão de Pedro. Diga para onde nós temos que jogar a rede. Porque sabemos que se jogarmos a rede, segundo a tua voz, ela não virá vazia. Toma essa igreja em teus braços, em nome de Jesus, amém.